Naquela época, descobriu-se que Terry Bollea, o Hulk Hogan, enfrentava um grave problema de saúde. Quando Hulk Hogan faleceu, muitos disseram que a causa era clara, que ele sofreu um ataque cardíaco. Com a idade dele e com a quantidade de cirurgias pelas quais ele passou, é fácil acreditar nessa explicação. Um corpo que passou décadas se machucando dentro do ringue. Mas, ao analisar mais de perto os detalhes, algumas coisas chamam a atenção. Um sistema de segurança foi desativado de dentro da casa. Houve uma ligação no meio da noite e não estava claro quem ligou. Existem coisas e uma área na casa difíceis de explicar. Isso não indica, porém, que ocorreu um crime, mas isso já basta para levantar perguntas. Às vezes, uma história é mais profunda que a primeira explicação, e para entender tudo, precisamos voltar ao que aconteceu antes daquele último dia. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso é fundamental para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Quando Hulk Hogan foi encontrado sem vida na sua mansão em Clearwater, muitas pessoas pensaram que aquele era o fim silencioso da vida de um grande nome do wrestling. A primeira explicação que saiu foi ataque cardíaco, e para a maioria isso já era motivo suficiente. Ainda mais para um homem que passou décadas castigando o próprio corpo dentro do ringue. Há anos ele já tinha sérios problemas de saúde e passou por várias cirurgias. Por isso é fácil acreditar que talvez o coração dele não tenha aguentado mais. Na manhã de 24 de julho de 2025, uma ligação para o 91 foi feita sobre um homem que não estava mais respirando. Os paramédicos chegaram rapidamente e realizaram RCP e outros procedimentos para tentar restaurar sua respiração e batimentos cardíacos, antes de levá-lo ao Hospital Morton Plant. Eles se esforçaram por várias horas para restaurar seus batimentos cardíacos, mas por volta das 11h17 da manhã, ele foi declarado morto. De acordo com o médico legista, a causa da morte dele foi infarto agudo do miocárdio, mais conhecido como ataque cardíaco, e foi considerada como causa natural. Com 71 anos de idade e um longo histórico de cansaço físico e lesões em seu corpo, muitas pessoas acharam lógica nessa explicação oficial. No entanto, alguns detalhes no local do incidente fizeram com que as autoridades fossem cautelosas em sua investigação. Eles examinaram a mansão e conversaram com as pessoas presentes. Para garantir que cada parte da linha do tempo anterior ao ocorrido estivesse clara e sem falhas ou inconsistências, algumas áreas da casa foram cuidadosamente examinadas, e o sistema de segurança também foi analisado para assegurar que nenhuma outra pessoa entrou ou influenciou o que aconteceu. Eles também incluíram em sua revisão todo o prontuário médico dele para verificar se havia sinais que poderiam ter servido de alerta antes do súbito ataque cardíaco. Enquanto do lado de fora de sua residência continuavam chegando homenagens de antigos rivais e fãs, dentro da investigação, as autoridades silenciosamente garantiam que todos os detalhes correspondiam à conclusão oficial. Em casos como este, é importante uma análise cuidadosa, especialmente quando a pessoa falecida é uma figura conhecida com um longo histórico de sacrifício físico em seu trabalho. Apesar das especulações e das emoções do público, o relatório oficial ainda permanece como a base da verdade. À medida que investigavam mais a fundo o interior da mansão de Hulk Hogan, cada passo dos investigadores se tornava mais cuidadoso, pois até mesmo o menor detalhe poderia afetar a compreensão geral do que aconteceu. À primeira vista, a conclusão médica é clara. Infarto agudo do miocárdio, ou ataque cardíaco, foi a causa da morte dele e não há sinais imediatos de crime. Mas como ele é conhecido mundialmente, não se pode confiar apenas na primeira impressão. Por isso, uma análise mais completa ainda foi necessária. Ao entrar na academia pessoal dele, as autoridades esperavam ver sinais normais de uso regular, pois, segundo pessoas próximas a ele se exercitava lá quase todos os dias. Mas o cômodo estava arrumado e quase não havia sinais de uso recente, pois os pesos estavam cuidadosamente alinhados, não havia garrafas de água abertas, nenhuma toalha e os tapetes pareciam não ter sido mexidos por vários dias. Para uma pessoa conhecida pela disciplina nos exercícios, essa cena não combinava imediatamente com a rotina diária esperada e, mesmo não sendo evidência de um crime, isso ainda foi incluído na investigação como um detalhe que precisava ser explicado. Em seguida, foi analisado o sistema de segurança da casa em Clearwater,
pois a propriedade possuía um sistema de vigilância avançado, com várias câmeras e acesso digital. E os investigadores esperavam que o registro de atividades ajudasse a construir uma linha do tempo clara. Descobriu-se que o sistema foi desativado antes da chamada de emergência e que a desativação foi feita de dentro da casa usando o código de acesso correto. Por isso não havia sinais de arrombamento nem indicação de falha mecânica. Os registros digitais indicaram uma interação manual com o painel de controle na última hora, antes de ela ser encontrada, mas isso não implica necessariamente um crime. Isso indica que houve movimentação no sistema em um momento sensível, por isso foi incluído em análise mais detalhada. Devido à grande atenção ao caso, especialistas em perícia digital foram incluídos para analisar os registros da casa inteligente, os dados da rede interna e os servidores de backup. Devido às casas modernas, os registros de luz, ajustes do termostato e sensores de movimento podem ajudar a construir uma linha do tempo mais detalhada. Houve interações com o sistema, mas nenhuma violação externa ou invasão remota foi detectada. Portanto, não há evidências de que outra pessoa tenha acessado o sistema de fora. Durante uma inspeção mais detalhada na casa, também foi descoberta uma área de armazenamento modificada que não foi percebida na primeira inspeção, pois tinha fiação e ventilação separadas. No entanto, também não foram encontrados equipamentos ilegais ou qualquer ligação direta com a causa da morte. Por isso foi apenas incluído no relatório oficial. Apesar de todos esses detalhes, a conclusão do médico legista permaneceu a mesma, pois não havia ferimentos defensivos, nenhum sinal de luta física e nenhuma toxina foi encontrada durante os exames. Portanto, a causa da morte permaneceu natural. No final, o caso continua classificado como morte natural, de acordo com o relatório oficial, e uma análise minuciosa foi feita para eliminar qualquer dúvida e garantir cada detalhe. Quando uma pessoa famosa está envolvida, é natural que surjam mais perguntas, mas no processo de investigação, o mais importante são os dados claros e não as suposições, e com base nos dados disponíveis, a conclusão permanece clara. Enquanto continuavam analisando os registros eletrônicos e o sistema de segurança da mansão, os investigadores perceberam que talvez a resposta não estivesse nas máquinas, mas sim nas pessoas com quem conversaram. Conversa do ícone aposentado da luta livre em seus últimos dias. O novo que ele está conhecendo não é algo, é alguém que continua nos ensinamentos, na música, sempre. Nem ele sabe o que pode haver em outra embalagem. Mas naquela noite havia uma tensão diferente em seus gestos, e suas respostas foram curtas antes de encerrar a ligação. Para os investigadores, o que foi dito do outro lado da linha não era imediatamente importante, mas sim o efeito claro disso em seu comportamento. Os metadados da ligação foram analisados e descobriram que o sinal passou por vários retransmissores internacionais e NOS proxy. Por isso, cada tentativa de rastrear a origem acabava em um novo redirecionamento para outro país, mostrando que não se tratava de um simples trote ou uma ligação aleatória. Esse tipo de mascaramento exige conhecimento e recursos suficientes. Por isso, ficou claro que quem ligou tinha a intenção de permanecer não identificado. Não havia evidências imediatas que indicassem extorsão ou ameaça direta. Ainda assim, foi incluído na linha do tempo porque a ligação ocorreu pouco antes do morte. Antes do incidente, sua rotina estava normal porque continuava se exercitando, interagia normalmente com a família e estava focado em sua recuperação após a cirurgia. Depois da ligação, as pessoas próximas a ele perceberam que ele ficou mais calado e parecia estar pensando em algo que não queria compartilhar. Não há nenhuma gravação clara que comprove o conteúdo da conversa. Mas, para a equipe de investigação, a mudança evidente em seu comportamento já é suficiente. Para incluir isso na análise geral, uma ligação, um sistema de segurança desativado e uma academia extremamente limpa são os detalhes que eles estão observando. E esses elementos podem ser separados ou podem fazer parte de um único evento que eles ainda não compreendem totalmente. Em casos como este, às vezes, a evidência mais importante não é apenas a marca física, mas a pequena mudança no comportamento de uma pessoa antes da última manhã de sua vida.
À medida que investigam mais a fundo os últimos dias do ícone aposentado da luta livre, fica claro para os investigadores que apenas as evidências técnicas não são suficientes e que eles também precisam entender o lado pessoal de sua vida, como seus relacionamentos e a situação dentro de sua família. Em público, ele era conhecido como um símbolo de força e confiança, mas em sua vida privada, sua situação era mais complicada do que a maioria das pessoas podia ver. Sua primeira esposa esteve com ele por mais de 20 anos, e juntos tiveram 2 filhos. Eles chegaram a ser considerados um modelo de família de celebridades moderna, especialmente quando lançaram seu reality show em meados dos anos 2000, onde tudo parecia perfeito diante das câmeras. Por trás dos sorrisos e dos programas de televisão, havia tensão em seu relacionamento e surgiram alegações de traição que levaram a uma separação pública, e o lutador admitiu em entrevistas que passou por uma depressão profunda após o divórcio deles. Alguns anos depois, o lutador se casou novamente e esse relacionamento foi mais privado e tranquilo, mas isso também chegou ao fim. E na fase final da sua vida, ele teve uma parceira mais jovem que trouxe uma vida mais simples e disciplinada para ele. Externamente, seus últimos anos pareciam equilibrados, mas, segundo pessoas próximas, surgiu uma distância entre eles, e entre ele e um de seus filhos, por causa de anos de desentendimentos e conversas não resolvidas. Após sua morte repentina nesta história, descobriu-se que sua herança não foi dividida igualmente e apenas um filho era o principal beneficiário, enquanto o outro não estava incluído no documento. Isso não significa imediatamente que houve um crime, nem é prova de más intenções. Mas, em qualquer investigação envolvendo uma morte inesperada, normalmente são analisados os registros financeiros e os arranjos de herança como parte do procedimento padrão. Os investigadores analisaram os registros financeiros nas semanas anteriores ao incidente e não encontraram nenhuma transferência repentina de bens ou mudanças incomuns nas apólices de seguro, e também não havia nenhuma disputa legal registrada naquele período. No entanto, o contexto emocional ainda é importante, pois relacionamentos abalados podem afetar o nível de estresse e o estado mental de uma pessoa. Em um caso em que o sistema de segurança foi desativado e houve uma mudança perceptível no comportamento da pessoa antes do incidente, não se pode separar a vida pessoal da análise geral. Às vezes, o detalhe mais importante não está no relatório de laboratório ou no registro digital, mas sim nas pessoas próximas a ele e nas decisões tomadas antes do último capítulo de sua vida. Enquanto os investigadores analisavam o aspecto médico do caso, ficou claro que o corpo do ícone aposentado da luta livre nessa história já havia passado por provas extremas durante muitos anos. Ele passou por mais de 2 dezenas de cirurgias ao longo de várias décadas, incluindo operações nas costas, quadril, joelhos e ombros, e quase todas as partes do seu corpo foram operadas para aliviar a dor e prolongar sua carreira. Cada cirurgia ajudou para que ele continuasse ativo, mas ao mesmo tempo também aumentou o risco à saúde a longo prazo, especialmente com o envelhecimento. A mais pesada de todas foi a cirurgia multinível na coluna cervical, realizada alguns meses antes de sua morte nesta história. Nesse tipo de operação, o disco danificado no pescoço é removido e os ossos da coluna são fundidos para restaurar a estabilidade e reduzir a pressão nos nervos. E quando mais de um nível é corrigido e o paciente está na faixa dos 70 anos, a possibilidade de complicações é maior. Existe a possibilidade de estresse cardíaco tardio ou esforço repentino no coração, e também pode haver problemas respiratórios, especialmente se o paciente tiver outras condições associadas. E às vezes as complicações aparecem algumas semanas ou meses após a cirurgia. Por fora, parece que a recuperação dele está indo bem porque há fotos dele sorrindo e voltando aos poucos para a academia. Mas as complicações nem sempre são visíveis em fotos ou em pequenos videoclipes. Enquanto analisavam a parte médica, os investigadores também realizaram uma segunda varredura forense na mansão, para garantir que nenhum detalhe fosse deixado de lado. No porão, atrás de uma parede que parecia comum, foi descoberta uma sala secreta com ventilação separada e seu próprio sistema de fiação. Havia documentos, recipientes de armazenamento e equipamentos eletrônicos desconectados da rede principal da casa. Não foram encontradas evidências imediatas de crime no interior.
Mas essa descoberta foi suficiente para abrir uma nova linha de investigação. Foram analisados os padrões de poeira, impressões digitais e vestígios digitais nos dispositivos dentro do local, e havia indicação de que eles haviam sido usados recentemente. Mas não está claro se isso era apenas um arquivo privado ou um armazenamento seguro para material sensível. Neste momento, os investigadores seguem 3 linhas de investigação. A primeira é a possibilidade de um evento cardíaco natural. Com muitas operações e intenso estresse físico ao longo de muitos anos. A segunda é a possibilidade de um episódio desencadeado por estresse relacionado a um acontecimento ainda não esclarecido em seus últimos dias. A terceira é a importância do quarto encontrado dentro da casa. E se isso tem relação com todo o acontecimento, ainda não há evidências diretas de crime. Mas em um caso com detalhes incomuns na casa e no estado de saúde, cada pequena informação é incluída no quadro geral antes de tirar uma conclusão. Dentro do quarto escondido, no porão da mansão, nesta história, o quadro dos últimos dias do ícone aposentado da luta livre ficou ainda mais complicado. Não era apenas um espaço de armazenamento comum, pois os documentos estavam bem organizados, claramente rotulados e a organização era sistemática. Por isso, parecia um arquivo pessoal que foi intencionalmente escondido, mas cuidadosamente preservado. Havia registros médicos. Havia declarações e comunicações impressas organizadas em pastas separadas. O que mais chamou a atenção dos investigadores foram alguns documentos datados de quase um dia antes de sua morte nesta história, o que significa que houve acesso recente ao quarto. Não havia sinais de arrombamento e o sistema de segurança estava desativado de dentro da casa. Por isso, é natural incluir na investigação quem foi a última pessoa a usar o quarto e quando ele foi aberto pela última vez. Havia pastas que pareciam comuns e relacionadas ao planejamento patrimonial, relatórios pós-cirúrgicos e documentos financeiros de rotina. Mas havia alguns documentos que não podiam ser imediatamente relacionados à sua vida pública, pois continham referências de contato desconhecidas pela família e correspondências impressas que pareciam ter conteúdo sensível. Não havia evidências imediatas de chantagem e também nenhuma prova direta de atividade ilegal, mas a descoberta foi suficiente para ampliar o escopo do que é considerado ilegal. Pode ser que os conteúdos envolvam sua vida pública. Para a família, não é só uma questão legal ou forense, mas também um desafio emocional ao lidar com a possibilidade de existir um lado dele que desconheciam. Para o público, seu legado dentro do ringue ainda é claro e ele continua sendo um símbolo de força para uma geração. Mas, no espaço privado de sua própria casa, há perguntas que não foram respondidas imediatamente e detalhes que ainda não têm uma explicação completa. A causa oficial da morte nesta história continua sendo um evento cardíaco, apoiado por um longo histórico de cirurgias e estresse físico. Nesse tipo de história, às vezes o maior mistério não é aquele com evidências claras de crime, mas sim a descoberta de que uma pessoa que você achava conhecer completamente ainda tem partes que você não conhece. Permaneceu parte da discussão nesta história a possibilidade de que a cirurgia na coluna do ícone aposentado da luta livre, alguns meses antes de sua morte, possa ter tido um papel na parada cardíaca repentina. Segundo sua esposa nesta história, se o nervo frênico que controla o movimento do diafragma foi afetado, pode ter havido um problema na respiração, que acabou causando uma grande sobrecarga no coração, que já tinha uma condição pré-existente. Ainda não há uma decisão oficial confirmando evidências cirúrgicas. Erro e a possibilidade de complicação médica ainda não são descartados enquanto a investigação continua. Ao mesmo tempo, os detalhes financeiros de seu patrimônio, estimados em vários milhões de dólares, também fizeram parte da discussão, e ficou revelado que apenas um filho é o principal beneficiário, enquanto o outro não está incluído no testamento. Essa decisão pode ter motivos pessoais e emocionais, e isso não significa necessariamente uma má intenção. Em casos de grande repercussão, a herança costuma ser analisada como parte da revisão completa. Os investigadores deste caso continuam revisando os achados médicos, registros digitais e depoimentos das pessoas próximas a ele para montar uma linha do tempo clara dos últimos dias. Para os fãs desta história, é difícil equilibrar a lembrança de seu legado com o enfrentamento das perguntas sobre a fase final de sua vida.
Havia um sistema de segurança desativado, havia uma ligação noturna não esclarecida, havia complicações, uma operação difícil e uma família com desentendimentos. Talvez tudo tenha sido natural e talvez um corpo que passou por décadas de intenso estresse físico simplesmente tenha cedido. Enquanto continuamos a revisar o que aconteceu nesta história, é importante organizar claramente os acontecimentos das últimas 72 horas antes do incidente. Primeiro, os investigadores identificaram o horário exato em que ele foi visto pela última vez em boas condições. Eles analisaram as mensagens de texto, registros de chamadas e horários das câmeras para identificar horários divergentes ou lacunas na linha do tempo. Descobriu-se que a comunicação dele com a família e alguns amigos estava normal no dia anterior ao incidente. Não havia mensagens com ameaças claras ou grandes desentendimentos, mas foi notado que as respostas dele estavam mais curtas e formais do que o habitual. Em casos assim, é importante saber qual é o comportamento normal de uma pessoa. É aí que se pode ver se há alguma mudança no padrão. Também foram analisados os dispositivos de monitoramento médico que ele usava após a cirurgia. Por alguns dias, a pressão arterial e o oxigênio dele estavam estáveis, mas uma noite a saturação caiu um pouco. Foi temporário e não percebido de imediato, mas incluído na revisão médica. Também analisaram os medicamentos que ele usava. Após a cirurgia na coluna, ele estava tomando uma combinação de analgésicos, anti-inflamatórios e medicamentos para a pressão arterial. Quando alguns medicamentos são combinados, isso pode causar sobrecarga no coração, especialmente se já houver uma condição pré-existente. De acordo com o relatório toxicológico desta história, nenhuma substância ilegal foi encontrada. No entanto, há uma combinação de medicamentos prescritos que pode aumentar a sobrecarga no coração se ele já estiver enfraquecido. Junto com a revisão médica, também foi analisada a condição da casa. Foram verificados os registros do termostato para ver se houve alguma mudança repentina de temperatura que pudesse. Também foram inspecionados os filtros de ar para garantir que não havia vazamento de monóxido de carbono ou problemas de ventilação. Nenhum risco ambiental foi identificado. Neste ponto, ficou mais claro que o caso gira em torno de 3 coisas. Primeiro, um corpo que passou por intenso estresse físico durante muitos anos. Segundo, uma cirurgia recente com risco natural de complicações. Terceiro, um possível fator psicológico relacionado à mudança de comportamento observada antes do incidente. Em casos de grande repercussão como este, é importante separar as emoções das evidências. Quando uma pessoa é conhecida, é mais fácil procurar mistério, mesmo que a explicação possa ser natural. O trabalho dos investigadores não é criar uma história dramática. A função deles é eliminar as possibilidades uma a uma, até restar a conclusão mais lógica. Ao analisar todas as informações, há um ponto claro. Às vezes, uma morte é resultado de longos anos de cansaço e estresse acumulados que não são imediatamente visíveis por fora. E às vezes, os detalhes que parecem misteriosos à primeira vista são apenas parte de um quadro maior, simples, mas verdadeiro. No final, não é só o último dia que importa. Também são importantes os anos anteriores, que aos poucos afetaram o corpo. No final, ficou claro que todos os detalhes da história foram analisados. Foram analisados os registros médicos, o sistema de segurança, as ligações e tudo o que aconteceu dentro da casa. Tudo pode ter sido natural. Um corpo que passou por muitas cirurgias e extremo cansaço físico pode acabar não aguentando mais. Como ainda restam detalhes sem explicação imediata, a investigação segue para completar o quadro. Nessas situações, nem todas as perguntas têm resposta imediata. Alguns pontos ficam claros nos relatórios, outros ainda exigem tempo. Antes de entender completamente, o importante é analisar cuidadosamente cada parte do acontecimento e evitar tirar conclusões precipitadas. Enquanto todas as informações dessa história não estiverem completas, a discussão continuará em aberto.